Amados, eu fico pensando naquele momento em que Pedro estava na beira do lago, pescando no meio do rio, né, com os discípulos, que futuramente seriam discípulos, quando então eles passam a noite inteira pescando e não tem resultado nenhum, diz a Bíblia. Eu fico imaginando, né, se Pedro, ao ver aquela multidão chegando e Jesus falando para aquela multidão, falando do amor de Deus, falando de salvação, se ele estivesse estressado com o momento de dificuldade dele e decidisse ir embora ao invés de parar para ouvir Jesus, ninguém saberia quem era Pedro, a não ser aquelas pessoas da época. Mas todos nós hoje sabemos quem é Pedro, porque mesmo diante daquela situação complicada e mesmo sabendo nós que a Bíblia nos mostra que Pedro era uma pessoa que não tinha muito paciência, nós vamos ver na palavra que Pedro ele vai ouvir Jesus. Quando Jesus chega, entra no barco e diz, puxa um pouco para dentro da água. E Pedro, sem questionar, vai, leva Jesus até para dentro da água. E ali Jesus faz a pregação para aquele povo que estava para ouvir, uma multidão que acompanhava ele. Depois Jesus fala, agora jogue a rede ao lado direito do barco. Nesse momento Pedro vai dizer, olha, nós pescamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas se tu mandas lançar a rede, lançaremos conforme a tua palavra. Quando ele ouviu a pregação, ele teve fé. Né? Quando Jesus pregava aquela multidão, não era só para a multidão, mas também para Pedro. Ele teve fé quando ele ouviu a mensagem do Senhor. Além dele ter fé, ele teve uma ação. Amém? Então, para que as coisas venham acontecer na minha vida e na tua vida, precisa também partir decisões de nós. O nosso Deus tem visto o momento de dificuldade nossa. Tem visto o momento da dificuldade sua. Tem visto o que você tem passado. Mas para que algo aconteça, um milagre seja realizado na tua vida, é necessário que você também faça alguma coisa. E o que é que eu faço, pastor? Ouça a voz de Deus. Eu tenho certeza que Deus já te deu a direção certa, que Deus já te falou o que você tem que fazer, mas talvez você tenha teimado ainda, você tenha sido rebelde e não tenha ouvido a palavra de Deus. Tem fingido e não tem escutado. Mas não deixe para amanhã, porque o Deus que fez a promessa na vida de Pedro, Pedro nem sabia que tinha aquela bênção para ele receber. Se ele fosse embora, ele perdia ela. Mas como ele ficou, ouviu até o fim, depois obedeceu o que o Senhor mandou, a ordem do Senhor, ele recebeu uma bênção muito grande. E a Bíblia vai dizer que teve que dar sinal para muitos pescadores virem ajudar eles a puxar a rede, porque a rede estava quase arrebentando, de tanto peixe que tinha. Então nós somos também dessa forma. Você é dessa forma, irmão, irmã. Deus ele está pronto para abençoar. Ele prova você na sua dificuldade, ele vê o teu sofrimento, vê a tua situação difícil, mas ele quer que você veja também que ele está pronto para entrar e resolver o seu problema. Para isso acontecer, você precisa ouvi-lo e obedecê-lo. Não é fácil para seres humanos carnais obedecer o Senhor, mas precisamos lutar contra a nossa vontade, o nosso desejo, e assim faremos a vontade do Senhor, e o Senhor há de nos recompensar. Amém? Deus te abençoe e que você tenha uma pesca maravilhosa em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor. Quem despede é o pastor Max Richard. Compartilhe esse vídeo com alguém, para que alguém seja abençoado pela palavra de Deus, em nome de Jesus. Fique na santa paz do Senhor.